Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao canal do William Mello. Nesse vídeo vou utilizar o Power Query. O objetivo é transformar essa planilha nessa planilha e separando o nome, data hora início, data hora final e a diferença de hora. Considerando também que a hora final é no dia seguinte. Como eu fiz isso? Vou mostrar assim e você dá o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Power Query é uma das ferramentas da Microsoft e tem no Excel, mas também tem no Power BI, um objetivo de ETL. Isso significa extract, de extrair dados, transform, de transformar os dados, e L de loading, que é o carregamento desses dados. Dentro do Excel, ele fica em dados, e é nessa parte aí de obtenção e consultas de dados. A gente pode obter diversos tipos de dados, como Excel, arquivo de texto, CSV, arquivo de pasta, entre outros formatos ele disponibiliza. Nesse caso, eu já tenho essa planilha e com esses dados. Eu vou selecionar os dados, eu erro. Eu vou vir aqui para obter os dados desse intervalo. Clicar, aparece pop-up informando o range de células e eu selecionei aqui. Posso formar se tem abecedário, nesse caso vou deixar como sim. Posso formar se tem abecedário, nesse caso vou deixar confirmado, ele em OK. Ele já transforma em formato de tabela e já está abrindo o Power Query. Power Query não é Excel. Se eu mexer aí, ó, por trás está o Excel que a gente viu. E aí está o Power Query. O menu do Power Query é separado por página inicial, transformar, você pode transformar uma coluna, uns dados que tem aí, adicionar coluna, daí você pode adicionar umas opções e também tem exibição. Então, olhando aí os dados eu tenho, a primeira coisa que eu vou fazer é preencher esses números com os dados que tem em cima. Então, na aba transformar, está selecionando a coluna, ele vai ter uma opção aí, ó, chamado preenchimento. Então, em preenchimento, tem para cima e para baixo. Nesse caso, eu preenchi para baixo, substituindo os seus null para a informação que está em cima. Então, para baixo, nisso, tudo que tinha null já foi substituído pela informação que tinha em cima. O próximo objetivo é transformar essas colunas em linhas. Então, seleciono todas essas colunas, utilizei o Shift e o teclado para ajudar aí na seleção. E no título de um botão direito do mouse, ele mostra várias opções. E entre essas opções, transformar colunas em linhas. Então, eu clico nele e as colunas se transformam em linhas. Aí onde está esse ABC, ao clicar nele tem os formatos. Por exemplo, aí uma coluna é de data. Onde está ABC, ele está como se fosse texto, mas no caso é o transformar em data. Então ele já transforma a coluna em data. Eu renomeio essa coluna, daí duplo clique e vou renomear para data inicial. Uma das informações que eu vou precisar é a data seguinte da data inicial. Então, como eu vou fazer? Com essa data inicial, eu vou adicionar uma coluna, né, e tem uma parte de datas. Daí tem opções, idade, somente data, ano, entre eles tem dia. Nesse caso, eu vou selecionar fim do dia, e mesmo assim ele não trouxe o dia seguinte. Por exemplo, está 1 do 11, continua 1 do 11. Porém, ele traz o dia seguinte à data inicial. Então, e do lado onde errou as etapas aplicadas, na parte do fim do dia, eu vou em configurações e anexei o de engrenagem, clico nele, e abriu esse pop-up com a seguinte fórmula, date, dot, end of day. Porém, é o dia seguinte. Então, eu vou fazer, vou tirar esse end of the day, e aí, depois do ponto, entre as opções tem add days, é para adicionar dias, entre outras opções. Então, eu vou adicionar um dia,
E aí, dentro dessa fórmula, depois referente à coluna data inicial e fecha e no Olshate, uma vírgula, e aí ele mostra como deve ser. É o número de dias. Nesse caso, erro apenas um dia. Então, da data inicial, eu adicionar um dia. Posso até renomear i, em vez de fim do dia, para dia seguinte. Ele e com isso altero i para o dia seguinte. Por em formato ficou e ABC123. Isso quer dizer que o PowerPoint não se identifica o tipo de formato adequado. Então, ele e seleciono data. Beleza. Eu vou arrastar aqui o nome, só para ficar mais legível. Então, aproveito para renomear nome. Então, eu tenho data inicial e dia seguinte. Ao dar essa informação aí, referente ao horário, preciso extrair a hora inicial e a hora final. Primeiro, extrair a hora inicial. Uma das opções é o Luna de exemplo, e utiliza a inteligência artificial para identificar uma parte de um texto ou alguma coisa do tipo. Mas nesse exemplo, eu vou utilizar o extrair. Então, em adicionar o Luna extrair, tem umas opções. Entre eles, uma hora inicial está aí no começo, vou imprimir a iteres. E nem a fórmula esquerda do Excel. E a vantagem de a iteres é o extrair. Nesse caso, são dois a iteres. Então, o número 2 e o E. E aí já extraiu a hora inicial. Até eu já vou renomear hora inicial. E ao extrair a hora final, está aí no meio entre o espaço e entre outro espaço. Eu também vou usar a extração. Então seleciona a coluna, extrair. Só que nesse caso eu vou utilizar texto entre os delimitadores. O evidente dessa hora final é o as, um espaço. Então digito aí, as e o espaço. E vem depois o espaço e essas letras. Então, isso é para extrair o que está no meio. Então, ele já tem a coluna em frente à hora final. Então, até já vou renomear o nome da coluna, hora final. Beleza. A informação veio como texto para as duas colunas. Então, venho e eu deixei essa em um formato de hora. E o mesmo para a hora final. E assim já formatei as duas colunas. Entretanto, eu ainda não sei qual é a data final. O dia seguinte não é dizer que seja a data final. Por exemplo, começa às 7 e termina às 13, então dá para entender que se trata do mesmo dia da data inicial. Entretanto, se ela começou às 19 e termina às 7, então a data final é o dia seguinte. Então teria uma coluna condicional para verificar se a data final é o mesmo da data inicial ou se é o dia seguinte. Então, em adicionar coluna, eu venho em coluna condicional e eu vou renomear e para data final. A condição que eu vou utilizar é pelo horário. Se a hora final for menor e a hora inicial, eu mudo aqui, digitar um valor para uma data. Por exemplo, aí, 7 horas da manhã é a hora final e 19 horas é a hora inicial. 7 da manhã é menor e 19 horas. Então, a hora final é menor e a hora inicial. Então, muda, em vez de informar um valor, para a informação de uma coluna. Então, nessa condição vai ser o dia seguinte. Então, se a hora final é menor que a hora inicial, então é dia seguinte. Do contrário, muda e para selecionar o valor de uma coluna, vai ser a própria data inicial. Então, essa é a condição. Clico em OK e vamos conferir. 7 da manhã, 13 horas, é o mesmo dia da data inicial. Ao descer I, se começa às 19 e termina às 7, o IVALE é a data do dia seguinte. Beleza.
Eu posso unir essa coluna do data seguinte e só foi para utilizar e para fazer esse cálculo para a gente saber qual é a data final. Já aproveito, já mudo o formato e da data final para formato de data. Eu vou puxar e para deixar do lado. Ele novas colunas, adenando data inicial, uma hora inicial e data final, uma hora final. Nesse caso, vou utilizar a opção coluna personalizada. Abrir esse pop-up, vou começar pela data, hora inicial, já dei o nome. E aí embaixo, vou dar duplo clique aí para puxar a data inicial, um e comercial aí, e hora inicial. Clique em OK, zerou a coluna, só tem que mudar o formato para data e hora. Eu vou fazer também para o final. Coluna personalizada, renomeio aí, data, hora final. Embaixo, seleciono a data final, espaço comercial e hora final. Ele criou outra coluna. Também vou mudar o formato para data hora. As demais colunas não vou precisar, então já vou remover. Selecionei as 4, botão direito do mouse, remover essas colunas. E essa primeira coluna também não vou precisar mais, então posso remover. Agora só preciso saber a diferença de horário entre essas duas formações. Então primeiro eu seleciono a data hora final, depois um outro, seleciono data hora inicial, e aí em adicionar coluna na parte de hora, eu seleciono a opção subtrair, vai fazer a subtração da data hora final com a data hora inicial. Clico, e aí eu tenho um cálculo. Se descer na parte onde tem o dia seguinte, pode ver e o cálculo deu 12 positivo. Então posso renomear e para horas. E veio na página inicial, clico em fechar e arredar. E assim ele termina de arredar, já fica no formato aí. E a coluna de horas, eu posso vir aí em página inicial, mais formatos de número, hora, seleciono item 730 e já tenho resolvido. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima!